Existe uma coisa que você nunca, jamais, deveria fazer com suas roupas velhas. E, se você já fez isso, pode ter transferido sua sorte, sua prosperidade e suas bênçãos para um completo estranho, sem nem perceber. Estou falando sobre doar ou dar suas roupas usadas sem realizar um ritual sagrado de liberação energética que rabinos e mestres da Cabala ensinam há mais de 2000 anos. O que você veste absorve sua energia, suas lutas, suas vitórias, seus medos. E, quando você entrega essas peças para outra pessoa sem fazer o corte espiritual correto, você cria um vazamento energético que drena sua fortuna como uma torneira aberta que ninguém fecha. Você pode pensar que estou exagerando, mas, até o final desta revelação, vai entender por que famílias judaicas prósperas nunca, em hipótese alguma, doam roupas de qualquer jeito. Vou te mostrar exatamente o que acontece no nível místico e psicológico. E, mais importante ainda, vou te dar um ritual de 3 passos para reverter qualquer dano e recuperar sua riqueza espiritual, começando hoje mesmo à noite. Antes de continuar, preciso que você faça algo comigo agora. Isso não é para você só assistir passivamente, é para você transformar ativamente. Digite nos comentários: eu protejo minha riqueza espiritual. Vá lá, digite agora. Isso ativa sua intenção enquanto você assiste e sinaliza para o universo que você está pronto para receber essa sabedoria antiga com reverência e ação. E tem outra coisa. Se você quer descobrir o sistema completo, com todas as 15 estratégias secretas que famílias judaicas prósperas protegeram e praticaram por gerações, eu compilei tudo em um material transformador que está esperando por você. Vou falar sobre ele daqui a pouco, mas já adianto. Esse segredo das roupas é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior de prosperidade. E vamos começar. Deixa eu começar compartilhando algo que a maioria das pessoas não sabe sobre roupas na tradição judaica. Todos os dias, judeus praticantes recitam uma bênção chamada Malbisha Arumim, que significa aquele que veste os nus. Isso não é só gratidão por ter o que vestir. A Cabala ensina que a roupa é um presente divino de dignidade. Não é apenas tecido para cobrir o corpo. Na Torá, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o próprio Deus fez roupas para eles. Não foi por vergonha, foi por elevação. A roupa, no misticismo judaico, representa a ponte entre o físico e o espiritual, entre quem somos no nosso estado cru e vulnerável e quem nos tornamos quando saímos para o mundo com intenção e propósito. Quando você escolhe o que vestir a cada manhã, não está apenas se arrumando. Está fazendo um ato sagrado de alinhamento. Você está se perguntando: quem eu estou me tornando hoje? As roupas que você seleciona carregam frequência. Elas ou elevam sua energia, ou drenam. Cientistas no campo da cognição incorporada já mostraram que o que vestimos impacta diretamente nosso desempenho mental, nossa confiança e até como os outros nos percebem e nos tratam. Mas rabinos antigos sabiam disso milhares de anos antes de qualquer estudo de laboratório. Eles ensinavam que a roupa é um recipiente, e todo recipiente ou guarda bênção, ou guarda fardo. Agora vamos mais fundo. A Torá dedica um capítulo inteiro às vestimentas dos Koanim, os sacerdotes judeus que serviam no templo sagrado. Não eram roupas comuns. Eram chamadas de Bigdei Kehunah, vestes sacerdotais, e foram desenhadas com um propósito explícito. Kavod u'Tiferet, honra e glória. O sumo sacerdote usava cores específicas, tecidos específicos e símbolos específicos que o alinhavam com a energia divina de forma tão poderosa que ele conseguia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no Yom Kippur, e sair vivo de lá. A roupa dele não era decoração, era tecnologia espiritual. Ela transformava um homem comum em um canal entre o céu e a terra. E aqui está o que isso significa para você. Quando você entende que suas roupas não são neutras, você começa a tratar seu guarda-roupa como um espaço sagrado. Você para de usar coisas que te fazem sentir pequeno, indigno ou preso. Você para de guardar aquela roupa do pior período da sua vida, aquela que te lembra fracasso ou mágoa toda vez que você vê. Porque a Cabala ensina que objetos absorvem energia. E roupa, que toca sua pele por horas todos os dias, absorve mais do que quase qualquer outra coisa na sua casa. Deixa eu te contar sobre os 4 níveis de energia que a Cabala atribui às roupas. Isso vem direto do Zohar, o texto fundamental do misticismo judaico.
Toda peça de roupa que você já usou carrega 4 camadas distintas do seu campo energético pessoal. A primeira camada é física, seu suor, suas células de pele, o resíduo biológico literal do seu corpo. A segunda camada é emocional, a alegria que você sentiu usando aquele vestido numa festa, ou a ansiedade que você carregou naquele terno durante uma entrevista estressante. A terceira camada é mental. Os pensamentos que você repetiu para si mesmo enquanto usava aquela calça jeans, se eram pensamentos de confiança ou pensamentos de derrota. E a quarta camada, a mais profunda, é espiritual. As intenções que você tinha, as orações que você sussurrou, a versão de você que estava se tornando enquanto aquelas roupas ficavam penduradas no seu corpo. Agora imagine isto. Você pega uma peça saturada com todas as 4 camadas da sua essência e doa para um brechó sem pensar 2 vezes. O que acontece? Aquela energia não simplesmente desaparece. Ela se transfere. Outra pessoa pega, sente algo que não consegue explicar. Talvez seja pesado. Talvez seja uma estranha sensação de familiaridade. E você, o dono original, acaba de espalhar um pedaço da sua assinatura energética pelo mundo, sem proteção, sem encerramento, sem bênção. Místicos judeus antigos chamariam isso de negligência espiritual. E a psicologia energética moderna começa a alcançar essa compreensão. Estudos sobre psicometria, a habilidade de ler energia de objetos, sugerem que indivíduos altamente sensíveis conseguem captar impressões emocionais de roupas, joias e até móveis. Você não está imaginando quando um certo casaco te faz sentir triste sem motivo, ou quando você coloca uma jaqueta, de repente, se sente poderoso. A roupa está falando. Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma vez, trabalhei com uma mulher chamada Eliana, de Porto Alegre, que não conseguia entender por que continuava tendo reveses financeiros. Ela tinha um emprego bom, ganhava cerca de R$ 5.400 por mês. Contribuía com 10% para a caridade. Seguia princípios judaicos de dinheiro. Mas, toda vez que avançava, alguma coisa drenava a conta bancária dela. Um mês era o carro que quebrava, no outro, uma conta inesperada. Sempre algo. Fizemos uma auditoria espiritual da casa dela em março de 2023 e descobrimos algo fascinante. Ela tinha guardado todas as roupas dos 3 anos em que esteve desempregada e lutando, entre 2017 e 2020. Ela não usava mais nada daquilo, mas as peças estavam lá no armário, embaladas em 6 caixas grandes de papelão, ocupando quase metade do closet. Ela achava que estava sendo prática, guardando por precaução, caso voltasse a passar dificuldade. Mas, energeticamente, ela estava vivendo em um museu de escassez. Aquelas roupas estavam transmitindo uma frequência de falta, de dificuldade, de não é suficiente. E isso estava criando uma âncora subconsciente na psique dela. O cérebro dela via aquelas caixas todos os dias e recebia a mensagem silenciosa: você ainda está em crise. Você ainda está vulnerável. Você precisa se preparar para o pior. Era como se ela nunca tivesse saído daquele período, mesmo 3 anos depois. No momento em que fizemos o ritual de liberação completo, que vou te ensinar daqui a pouco, e doamos aqueles itens adequadamente, com intenção e corte espiritual, a situação financeira dela começou a mudar. Dentro de 6 semanas, ela recebeu uma promoção inesperada que aumentou o salário para R$ 8.200. 6 semanas. Ela me ligou chorando e disse: eu não sabia que estava segurando meus anos de luta através do meu guarda-roupa. No momento em que soltei com intenção, foi como se o universo dissesse: ok, agora você está pronta para mais. Esse é o poder do que estamos discutindo aqui. Seu guarda-roupa não é neutro. Ou está apoiando sua ascensão, ou está silenciosamente sabotando você. Mas deixa eu te contar outra história, que vai te mostrar o outro lado dessa moeda. Existe um homem chamado Moisés, dono de uma loja de tecidos no Bom Retiro, em São Paulo. A família dele está no Brasil desde os anos 50, vieram da Síria. A avó dele, Dona Raquel, tinha uma regra que parecia estranha para todo mundo: nunca, jamais, em hipótese alguma, doar roupas às sextas-feiras, e nunca doar roupas sem lavar 3 vezes com água e sal. Todo mundo achava que era superstição, mas Dona Raquel explicava: roupa carrega sua sorte, seu mazal.
Se você dá ela suja da sua energia, você está dando sua sorte embora. Se você dá na sexta-feira, véspera de Shabat, você está dando embora a bênção da semana que vem. Moisés me contou que, uma vez, em 1987, o pai dele ignorou esse conselho. Estava fazendo uma limpa no armário numa sexta-feira de manhã e doou 5 sacos de roupas direto para uma instituição, sem lavar, sem bênção, sem nada. Era março, início do ano comercial. Nos 6 meses seguintes, aquele foi o pior semestre da loja em 15 anos. Fornecedores atrasaram, clientes sumiram, e 2 enchentes danificaram o estoque. O pai do Moisés ficou tão desesperado que voltou até Dona Raquel e perguntou: Mãe, o que eu faço? Ela mandou ele fazer um ritual de recuperação energética que incluía acender 7 velas brancas, recitar o Salmo 91 6 vezes e usar apenas roupas novas por 40 dias. Nada de roupa velha. Tudo novo, nem que fosse barato, mas tinha que ser novo, sem história, sem energia anterior. No 41º dia, ele recebeu um contrato com uma rede de lojas que salvou o ano. Coincidência? Talvez. Mas Moisés nunca mais deu roupa embora, sem seguir o protocolo da avó. E a loja dele hoje fatura mais de R$1.200.000 por ano. Ele disse: eu aprendi que prosperidade não é só dinheiro que entra, é também energia que não vaza. Aqui está outro segredo que a maioria das pessoas perde. Em muitos lares judaicos tradicionais, existe a prática de colocar roupas sob luz solar direta antes de usá-las, especialmente depois que foram guardadas por muito tempo ou compradas de segunda mão. Por quê? Porque a luz do sol, tanto na Cabala quanto no antigo Feng Shui, representa a energia Yang pura, a energia da clareza, vitalidade e presença divina. Quando você expõe tecido à luz do sol, não está apenas secando ou refrescando. Você está realizando uma limpeza energética profunda. Você está queimando chi estagnado, impressões negativas e qualquer energia residual que não pertence a você. E existe até uma base científica para isso. Raios ultravioleta do sol têm propriedades antimicrobianas e quebram moléculas orgânicas. Mas, muito antes da ciência explicar, os místicos judeus já sabiam. Minha avó, que morava em Recife, fazia isso toda semana, sem falta. Ela pegava nossas roupas de Shabat e pendurava do lado de fora, no sol da manhã de sexta-feira, sempre antes das 10 horas, por pelo menos 3 horas antes de usarmos para ir à sinagoga. Ela dizia que o sol de sexta-feira era especial, era o sol que preparava o mundo para o descanso sagrado. Ela chamava isso de dar banho de luz nas roupas. Eu achava que era só um hábito do velho mundo, coisa de quem não tinha secadora. Mas hoje entendo que ela praticava uma forma antiga de higiene espiritual que muita gente esqueceu. Se você já comprou algo de brechó ou recebeu roupas de herança e se sentiu estranho usando, agora você sabe por quê. Você está vestindo a história de outra pessoa e, a menos que você tenha limpado energeticamente, aquela história pode se entrelaçar com a sua. Tem gente que compra uma jaqueta linda de segunda mão e começa a ter pesadelos. Tem gente que recebe um vestido de presente, de repente, sente ansiedade sem razão. Não é loucura, é energia não limpa. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando, mas doar roupa não é um ato de caridade. Não é uma coisa boa. Absolutamente. Tzedaka, dar de forma justa, é um dos mais altos mandamentos no judaísmo. Maimônides, um dos maiores sábios judeus de todos os tempos, ensinou que existem 8 níveis de caridade, e dar roupas está entre eles. Mas aqui está a distinção que muda tudo, e que ele também deixou claro. A intenção por trás da doação importa tanto quanto a doação em si. Existe diferença entre dar com intenção sagrada e despejar com negligência. Quando você doa roupa como um ato consciente de bênção, quando você liberou o apego emocional, quando você cortou energeticamente o cordão entre você e aquela peça, você está realizando uma mitzvah, um ato sagrado que gera mérito espiritual. Mas quando você está apenas limpando o armário para fazer espaço, quando joga sacolas em um ponto de doação, sem um único pensamento ou oração, você não está doando, você está vazando. Você está criando o que cabalistas chamam de klipot, cascas espirituais vazias que bloqueiam a luz. E aqui é onde fica ainda mais sério.
Em certas tradições espirituais, incluindo ramos da cabala prática e vários sistemas místicos ao redor do mundo, itens pessoais, como roupas, cabelo e unhas, são usados em rituais de conexão, amarração ou até ataque energético. Não estou falando de superstição. Estou falando de práticas documentadas que existem há milênios em culturas judaicas, africanas, indígenas e asiáticas. Na tradição sefardita, por exemplo, existe o costume de nunca jogar fora cabelo cortado sem queimá-lo ou enterrá-lo. Por quê? Porque carrega seu DNA, sua essência. A mesma lógica se aplica às roupas. Se alguém com má intenção, ou mesmo alguém carregando energia pesada, fica com sua roupa, existe a possibilidade de que sua assinatura energética seja puxada, manipulada ou, involuntariamente, amarrada à pessoa. Não estou tentando te assustar. Estou tentando te acordar. Você não daria seu CPF, sua digital ou uma amostra do seu sangue para um estranho, certo? Então por que entregaria um objeto embebido no seu campo de energia pessoal, usado contra sua pele por meses ou anos, sem proteção? Deixa eu compartilhar algo que aconteceu com um homem chamado David, empresário de São Paulo, na Zona Sul. Ele tinha acabado de perder 32 quilogramas com dieta e exercícios, uma transformação incrível, que levou 18 meses. Ele estava orgulhoso, renovado, cheio de energia. Decidiu doar o guarda-roupa inteiro do David Gordo, como ele chamava. Eram 43 peças no total: calças, camisas, paletós, tudo tamanho GG e XG. Ele queria ajudar outras pessoas, então empacotou tudo e doou para uma instituição de caridade local numa terça-feira de agosto de 2024, sem ritual, sem bênção, sem lavar. Só empacotou e mandou embora. Dentro de 2 meses, David começou a sentir coisas estranhas. Primeiro, uma exaustão sem explicação, mesmo dormindo 8 horas. Depois, sono interrompido. Acordava sempre às 3h15 da madrugada, suando frio. E então começaram acidentes inexplicáveis. Nada grave, mas constantes. Bateu o carro de leve num poste. Caiu da escada de casa e torceu o tornozelo. Cortou a mão profundamente cozinhando. Perdeu um contrato importante porque o arquivo do computador corrompeu na hora da apresentação. Um atrás do outro. O cara que tinha passado 18 meses disciplinado, focado, vencendo, de repente estava numa sequência de azar que não fazia sentido. Um amigo, que conhecia um rabino cabalista, sugeriu que ele procurasse orientação espiritual. O rabino fez perguntas sobre mudanças recentes na vida e, quando David mencionou a doação das roupas, ele parou. Você fez algum ritual de liberação? David olhou confuso. Ritual? Não. Eu só doei. O rabino explicou que ele provavelmente tinha doado sem o corte espiritual apropriado e que a energia daquelas peças, que carregavam tanto a identidade antiga quanto a nova, tanto o sofrimento do corpo pesado quanto a vitória da transformação, agora estava fragmentada e espalhada, sem direção, sem fechamento. Era como se parte dele estivesse em 43 lugares diferentes, puxando energia em 43 direções. Eles fizeram uma oração de corte retroativa, um tikkun hanefesh, um ritual de cura da alma. Acenderam 13 velas, recitaram salmos específicos, e David precisou mentalizar cada peça sendo envolvida em luz dourada e liberada com bênção. O ritual durou 3 horas. David relatou que, naquela mesma noite, dormiu pela primeira vez em semanas sem acordar. Dentro de 5 dias, as ocorrências estranhas pararam completamente. Ele se sentiu ele mesmo de novo e, 15 dias depois, fechou o maior contrato da carreira dele, R$340 mil. Coincidência? Talvez. Mas, quando você entende energia, quando respeita a arquitetura invisível de como bênçãos e fardos se movem através de objetos e memórias, você para de descartar esses padrões como aleatórios. Agora, aqui é onde precisamos pausar e reconhecer algo importante. Tudo o que compartilhei até agora são princípios positivos, formas de a roupa te elevar, te proteger e servir como ferramenta de dignidade e alinhamento espiritual. Mas existe uma prática, um hábito descuidado que a maioria das pessoas tem, que cancela todas essas bênçãos. E eu estou prestes a revelar. Se você ainda está comigo, se chegou até aqui, significa que está pronto. Então,
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem se sentido travado financeiramente, mesmo trabalhando duro? Percebeu que oportunidades parecem escorregar pelos seus dedos no último momento? Tem se sentido drenado, como se algo estivesse silenciosamente sugando sua energia, e você não consegue descobrir o que é? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso pode ser a peça que falta, a peça que você tem procurado. E, antes de ir mais longe, deixa eu te lembrar de uma coisa. Esse princípio das roupas é só um dos 15 códigos judaicos de riqueza que famílias prósperas usam há séculos para proteger e multiplicar suas bênçãos. Se você está percebendo agora que sua relação com o seu guarda-roupa, com suas posses e com a energia em si tem sido inconsciente até este momento, você não está sozinho. 93% das pessoas nunca aprendem esses princípios. Elas vivem a vida inteira sem entender por que parecem trabalhar tanto e prosperar tão pouco. Mas você está aqui, o que significa que faz parte dos 7% que estão prontos para quebrar o ciclo, despertar e assumir o controle da energia que flui na sua vida. Eu compilei toda essa sabedoria milenar em um material chamado o Código do Enriquecimento Judaico, as 15 Estratégias Secretas. Ele cobre rituais de dinheiro que famílias judaicas fazem toda sexta-feira, bênçãos específicas para a casa que atraem prosperidade, segredos do Shabat que abrem portais de abundância e uma consciência energética que transforma completamente como você lida com finanças, relacionamentos e oportunidades. Agora vamos continuar. Aqui está o momento que você estava esperando, a prática proibida. A coisa que antigos cabalistas alertavam, com seriedade, que famílias judaicas ricas nunca fazem, e que a maioria das pessoas faz todo mês, sem perceber que está criando um desastre espiritual silencioso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, doe suas roupas velhas sem uma liberação espiritual apropriada. Deixe-me repetir, porque isso é crucial. Não doe, não dê de presente, não descarte e não jogue fora nenhuma peça de roupa que você usou repetidamente sem, antes, realizar um ritual de corte energético intencional. E aqui está o porquê, em 3 níveis. O nível energético, o nível psíquico, o nível de prosperidade. Vamos um por um. 1. Nível energético. Quando você dá roupa de forma impensada, descuidada e sem intenção consciente, você está, literalmente, entregando sua sorte, seu mazal, para outra pessoa. Você está transferindo sua energia acumulada, suas lutas não resolvidas, suas emoções cristalizadas e sua frequência vibracional pessoal para um completo estranho. E pior, você está criando o que tradições metafísicas de várias culturas chamam de energia mal direcionada e dívida kármica não fechada. Deixe-me detalhar. Toda roupa que você usou guarda um registro energético completo de quem você era enquanto a usava, como uma fita cassete que gravou tudo. Se você usou aquela camisa azul durante 6 meses de desemprego e angústia financeira, ela carrega aquela frequência de escassez, não vai dar, não tenho dinheiro. Se você usou aquele vestido preto durante o funeral de alguém querido e nas semanas de luto, ele segura aquela assinatura emocional de perda, tristeza e vazio. Quando você dá essa peça para outra pessoa sem limpar energeticamente, aquela frequência não desaparece magicamente. Ela vai junto com o tecido. E agora, alguém que não tem nada a ver com a sua história está andando por aí, literalmente, vestindo sua dor, seu medo, sua falta, suas lágrimas cristalizadas em fibras. E você, como dono original, acabou de mandar um pedaço significativo da sua força vital, do seu chi, da sua energia de alma, para o mundo, sem bênção, sem proteção e sem fechamento ritual. É como deixar todas as portas e janelas da sua casa abertas no meio do inverno e depois se perguntar: por que eu sinto frio o tempo todo? Porque a conta de energia subiu. Porque nada aquece. Você criou um vazamento energético ativo. E prosperidade, saúde e oportunidades não se acumulam em um recipiente que está constantemente vazando. 2. Nível psíquico. Aqui fica mais denso, mas é real. Em tradições folclóricas ao redor do mundo, do misticismo judaico-cabalista à umbanda brasileira, de sistemas espirituais africanos a práticas xamânicas indígenas, passando por feitiçaria europeia e magia asiática, itens pessoais são universalmente reconhecidos como condutores de conexão energética entre pessoas.
Sua roupa, especialmente peças usadas diretamente sobre a pele, camisetas, calcinhas, cuecas, pijamas, carrega seu DNA por meio de células mortas, seu cheiro único por meio de feromônios, seu suor com sua assinatura química e sua impressão energética pelo contato prolongado com seu campo bioelétrico. Tudo isso junto cria o que praticantes de magia chamam de link psíquico, uma conexão invisível, mas real, nas mãos de alguém com conhecimento e má intenção. Esses itens poderiam, teoricamente e historicamente, ser usados em rituais de amarração, trabalhos de inveja, feitiços de bloqueio ou simples drenagem energética. Não estou dizendo que todo mundo que recebe roupa doada vai fazer isso. Claro que não. 99% das pessoas são inocentes e só precisam de roupa. Mas você não sabe quem vai acabar com a sua peça. Você não controla o destino dela depois que sai da sua mão. E por que correr um risco desnecessário? Você entregaria para um estranho na rua um envelope com seu nome completo, CPF, endereço, foto, uma mecha do seu cabelo e uma amostra do seu sangue? Jamais. Seria loucura. Então por que você entregaria um pedaço de tecido que absorveu sua essência biológica e energética por meses, talvez anos, sem nenhuma proteção ritual? Não faz sentido quando você para pensar. 3. Nível de prosperidade. Este é o que mais impacta quem está tentando melhorar de vida. Roupas velhas, gastas e usadas intensamente carregam campos de energia esgotados, depletados, cansados. Elas absorveram seus dias bons, suas vitórias e suas alegrias, mas também, muitas vezes, principalmente, seus dias ruins, suas derrotas, suas preocupações, suas noites sem dormir pensando em contas. Elas ficaram encharcadas de toda lágrima que você segurou, de todo suspiro de cansaço, de todo pensamento de não vou conseguir, de toda frase mental autodestrutiva, como nunca vai melhorar, sempre vou ser pobre, não mereço mais. Quando você doa esses itens sem neutralizar e transmutar essa energia densa acumulada, é como entregar para alguém uma bateria que não só está descarregada, mas vazando ácido. E essa energia pesada, porque ainda está conectada a você em um nível sutil, pela memória celular e pela ressonância, pode ricochetear. Ela cria interferência ativa no seu próprio campo energético, como estática numa transmissão de rádio. A Cabala ensina um princípio fundamental. O que você libera sem intenção, você perde sem fim. Traduzindo para o português claro, se você espalha sua fortuna, sua sorte, seu masal, dando descuidadamente objetos impregnados que guardam seu poder pessoal, seu potencial não manifestado e sua história energética, não deveria se surpreender quando suas finanças começam a se espalhar também, quando sua saúde se fragmenta, quando seus relacionamentos se dispersam. Tudo é energia, e energia segue intenção. Sem intenção, energia vai para qualquer lugar, e, geralmente, para o lugar errado. Deixe-me te dar um contraste poderoso para fixar isso de uma vez. Lembra das vestes sacerdotais que falamos lá no início? As Bigdei Kehuna, as roupas dos Kohanim? Aquelas roupas eram tratadas com reverência absoluta do começo ao fim do ciclo de vida delas. Eram tecidas com intenção por artesãos específicos que jejuavam e se purificavam antes de começar. Eram vestidas com bênçãos específicas. Cada peça tinha uma oração. Eram usadas apenas em contexto sagrado, nunca para coisas mundanas. E quando ficavam gastas demais para uso, não eram simplesmente jogadas no lixo ou doadas para qualquer um. Eram aposentadas por meio de uma cerimônia chamada Genizá, em que itens sagrados são enterrados com honra em um lugar específico ou guardados permanentemente em local sagrado. Elas elevavam quem usava e elevavam quem estava ao redor. Elas santificavam o espaço. Elas canalizavam energia divina. Mas quando você dá suas roupas sem ritual, sem bênção, sem liberação consciente e sem um pensamento de gratidão, você faz o exato oposto. Profana o ato sagrado de dar e transforma isso em descarte impensado. Você degrada algo que poderia ser bênção e transforma em fardo. Muitas revistas de design e influenciadores do minimalismo vão te dizer para decluter, simplificar, organizar e doar como se isso fosse automaticamente um ato moralmente superior, como se você virasse uma pessoa melhor só por ter menos coisas. E pode ser. Minimalismo pode ser lindo e libertador,
mas só quando é feito da forma espiritualmente correta. Quando você honra a realidade energética invisível e entende o que está acontecendo nas camadas sutis da existência. Caso contrário, você não está simplificando sua vida. Você está fragmentando seu espírito em 1000 pedaços, espalhados por aí. Agora, eu não quero que você entre em pânico. Não quero que sinta culpa, se já fez isso várias vezes. Respira. A maioria esmagadora das pessoas já fez. Seus pais provavelmente já fizeram. Seus avós talvez tenham feito. Mas aqui está a coisa linda sobre conhecimento espiritual verdadeiro. Uma vez que você sabe melhor, você pode fazer melhor. Uma vez que a luz da consciência entra, a escuridão da ignorância sai. Você não pode desfazer o que não sabia, mas pode parar de repetir, e pode limpar energeticamente. E seus ancestrais espirituais, aqueles rabinos, aqueles mestres cabalistas, aquelas avós sábias que carregavam essa sabedoria antiga antes de ela ser esquecida na correria do mundo moderno, sabiam exatamente como lidar com isso. Eles tinham um processo testado, um protocolo preciso, uma forma sagrada, passo a passo, de liberar roupas para que tanto quem dá quanto quem recebe sejam abençoados, e não sobrecarregados. E eu vou te dar esse processo agora, em detalhes. Os 3 passos do ritual sagrado de liberação de roupas. O Tikkun Beged, a correção da vestimenta. Isso funciona se você estiver doando para uma instituição de caridade, dando para um amigo ou familiar, vendendo em brechó ou até descartando itens muito gastos. Funciona retroativamente também. Se você já doou e quer fechar o ciclo, serve do mesmo jeito. Se precisar, pegue papel e caneta. Vamos fazer isso juntos. Passo 1. Purificação antes da liberação. Pegue a roupa, cada peça individualmente, se possível, e lave uma última vez. Mas não só com detergente comum. Enquanto lava, seja na máquina ou na mão, fale em voz alta. Ou, se tiver gente por perto e você sentir vergonha, fale em silêncio, mas com convicção no coração. Eu libero toda a energia, todas as memórias, todos os apegos e todas as impressões emocionais, mentais e espirituais desta roupa. O que era meu agora está livre. O que foi carregado aqui agora está limpo. Que esta peça seja neutra e abençoada para o próximo portador. Repita 3 vezes enquanto a água corre. Se possível, e isso é poderoso, adicione 3 pitadas de sal grosso na água da lavagem. O sal, tanto em tradições judaicas quanto em práticas espirituais africanas e indígenas brasileiras, é um dos mais antigos e universalmente reconhecidos purificadores energéticos. É usado na mesa de Shabat para purificar o pão. Era usado nos rituais do Templo de Jerusalém para purificar sacrifícios. É usado em banhos de descarrego, limpezas de casa e proteção de ambientes. Sal quebra densidades, neutraliza cargas negativas e realinha frequências. Depois de lavar completamente, enxaguar bem e torcer, o próximo passo é crucial. Pendure a roupa sob luz solar direta, de preferência do nascer do sol até, no mínimo, o meio-dia, por pelo menos 3 a 6 horas. Não coloque na sombra e não deixe dentro de casa atrás de vidro. Precisa ser sol direto. Deixe o sol fazer o que faz desde o início da criação. Queimar sombras literais e metafóricas, iluminar o que estava escondido, secar o que estava úmido, aquecer o que estava frio e infundir o tecido com energia yang, pura, positiva, neutra e vital. Se você mora em um lugar com pouco sol forte, por exemplo, no sul do Brasil durante o inverno, ou em locais muito nublados, você pode usar a energia purificadora do fogo com segurança. Passe a roupa, brevemente, a uma distância segura para não queimar, pela fumaça de um incenso natural ou por uma defumação de alecrim, arruda, sálvia branca, olíbano e mirra. O fogo e a fumaça transmutam energias densas. A chave deste passo é resetar energeticamente a roupa, levando-a de volta a um estado neutro, para que ela não continue guardando, armazenando e transmitindo a sua história pessoal. Passo 2. Bênção de corte energético. Quando a roupa estiver completamente limpa e seca ao sol, energeticamente mais leve, pegue a peça nas 2 mãos. Segure com respeito. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, encha os pulmões, solte devagar, sente sua energia e então diga em voz alta, com sentimento real, não de forma mecânica.
O que era meu agora está neutralizado e liberado. Eu abençoo o próximo usuário desta roupa com fortuna fresca, energia limpa e renovada e prosperidade crescente. Minha sorte permanece firmemente comigo. Minhas bênçãos ficam profundamente enraizadas na minha vida, na minha casa e no meu corpo. Eu corto o cordão energético com amor, gratidão e intenção sagrada e libero este item para o próximo capítulo dele. Que sirva bem, que abençoe, que circule prosperidade. Amém. Enquanto diz isso, e isso é importante, visualize um fio dourado brilhante conectando você à roupa, saindo do seu peito e indo até o tecido. Veja esse fio claramente. Então, veja uma tesoura espiritual feita de luz cortando esse fio com um movimento suave, gentil, mas definitivo. Vê o fio se dissolvendo em partículas douradas, que voltam para você e se reintegram ao seu campo energético. Você não está rejeitando a roupa com raiva ou desgosto. Você está honrando-a, agradecendo pelo serviço prestado e libertando-a com uma bênção para seguir o caminho dela. E, simultaneamente, você está honrando a si mesmo, respeitando sua energia e reclamando de volta o que é seu. Isso não é superstição vazia. Isso é intenção focada. E intenção, como todo cabalista, todo praticante da lei da atração e todo mestre espiritual de qualquer tradição sabe, é literalmente a força organizadora que molda a realidade física a partir do campo quântico de possibilidades. Passo 3. Gratidão e redirecionamento intencional. Antes de finalmente doar, dar de presente ou descartar o item, o último passo é expressar gratidão genuína. Sim, estou falando sério. Agradeça a roupa. Pode parecer estranho falar com uma roupa, mas xamãs indígenas falam com pedras, árvores e rios. Monges budistas agradecem a cada grão de arroz. Judeus abençoam e agradecem até a água que bebem. Tudo é energia consciente em algum nível. Diga algo simples, mas sincero: obrigado por ter me servido. Obrigado por me manter aquecido. Obrigado por me proteger. Obrigado por fazer parte da minha jornada. Eu libero você agora com amor. A gratidão é reconhecida por todas as tradições espirituais e também pela ciência da psicologia positiva como a frequência vibracional mais alta acessível ao ser humano. Quando você infunde um objeto com gratidão genuína antes de liberá-lo, você o envia para o mundo carregado de bênção, em vez de fardo, de luz, em vez de peso. E, por fim, seja absolutamente intencional sobre para onde essa roupa vai. Não jogue simplesmente em uma caixa de doação aleatória, na rua, sem saber para onde vai. Pesquise. Escolha uma instituição de caridade que se alinhe com seus valores e que você saiba que cuida bem das doações. Se puder, entregue diretamente nas mãos de alguém que você sabe que precisa, olho no olho, e diga: espero de coração que isso te sirva bem. Isso completa o círculo energético. Se a roupa estiver velha demais, rasgada, manchada ou imprópria para doação, considere reaproveitar o tecido de forma criativa. Pano de limpeza, artesanato, enchimento de almofada. Ou, se for fibra 100% natural, como algodão, linho ou lã, você pode, com segurança e dentro da legalidade, queimá-la cerimonialmente em um ambiente apropriado e devolver as cinzas à terra, completando o ciclo natural. O ponto central de tudo isso é: você está no controle. Você é quem está conscientemente direcionando a energia, decidindo o fluxo, fechando o ciclo. Não é a roupa que controla você. Não é o passado que te possui. Você é o mestre da sua energia, o guardião da sua prosperidade. Deixa eu te contar o que aconteceu com Rebeca, empresária de Curitiba, 42 anos, dona de uma agência de marketing digital. Ela fez esse ritual exato, os 3 passos completos, antes de doar 47 peças de roupa que vinha segurando há anos, desde 2018. Algumas eram da época da faculdade, quando ela estava quebrada, comendo miojo, devendo aluguel e pensando em desistir. Algumas eram de um relacionamento abusivo que durou 3 anos e quase a destruiu emocionalmente. Algumas eram de quando a mãe dela faleceu e ela entrou em depressão profunda. E algumas eram apenas velhas, cansadas, fora de moda, mas ela tinha apego sentimental. Ela lavou tudo com sal, secou tudo no sol de um sábado de manhã inteiro, abençoou cada peça, uma por uma. Fez a oração de liberação,
Visualizou os cordões sendo cortados, agradeceu com lágrimas nos olhos, empacotou tudo com cuidado e levou pessoalmente para uma ONG que atende mulheres vítimas de violência doméstica, porque ela mesma tinha sido uma. Entregou na mão da coordenadora, olhou nos olhos dela e disse: que essas roupas sirvam bem e tragam recomeço. Ela fez tudo isso numa quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. E sabe o que aconteceu? Dentro de 3 semanas exatas, ela recebeu uma proposta completamente inesperada de sociedade em outro negócio, um projeto que ela nem estava buscando. Dentro de 6 semanas, fechou o maior contrato da agência até então, R$280 mil, de um cliente internacional. Dentro de 3 meses, conheceu o homem que hoje é noivo dela, em um evento de networking ao qual ela quase não foi. Ela me escreveu um e-mail em setembro, que eu guardo até hoje. Dizia: eu não sabia. Eu realmente não sabia que estava aprisionada aos meus anos de luta através do meu guarda-roupa. Eu achava que tinha superado aquela fase, mas meu armário estava me mantendo energeticamente presa lá. No momento em que soltei tudo com intenção, ritual, respeito e bênção, foi como se o universo finalmente dissesse: ok, agora sim. Você realmente deixou o passado ir. Agora você está pronta para receber o novo. E o novo veio como uma avalanche. Esse é o poder real, tangível, mensurável, da liberação apropriada. Isso é o que acontece quando você para de vazar energia inconscientemente e começa a direcioná-la conscientemente. Prosperidade não é só dinheiro que entra. É também, e talvez principalmente, energia que não sai pelos buracos que você nem sabia que existiam. E tem outra história que preciso compartilhar, porque mostra o outro lado. Tem um homem chamado Fernando, corretor de imóveis no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Ele sempre foi cético com essas coisas espirituais. Sempre achou que prosperidade era só trabalho duro e estratégia. Em novembro de 2023, ele fez uma mega limpeza no apartamento. Jogou fora ou doou 17 sacos de lixo cheios de coisas, incluindo roupas que ele usava desde a época em que trabalhava como vendedor de loja, antes de virar corretor. Ele estava orgulhoso, sentindo que finalmente tinha se livrado do passado de pobre. Não fez ritual nenhum, não lavou nada, não abençoou nada. Só empacotou e jogou na caçamba de doação do prédio. Ele me contou que, nos meses seguintes, viveu o pior período da carreira dele em 8 anos. Propostas que estavam praticamente fechadas caíram na última hora. Clientes sumiam sem explicação. Ele desenvolveu uma ansiedade que nunca tinha tido. Começou a ter crises de pânico antes de reuniões importantes. A esposa dele começou a reclamar que ele estava diferente, mais irritado, mais distante. Ele perdeu 12 quilogramas sem fazer dieta, só de estresse. Em abril de 2024, um amigo em comum nos apresentou, e eu expliquei tudo isso que estou te explicando agora. Fernando era cético, mas estava desesperado, então topou fazer o ritual retroativo. Como ele já tinha doado as roupas meses antes e não dava mais para pegar de volta, fizemos uma versão adaptada. Ele escreveu numa lista todas as peças de que lembrava. Acendeu uma vela branca para cada 5 itens. No total, foram 12 velas. Recitou a oração de liberação, olhando para cada vela. Visualizou cada peça sendo envolta em luz e liberada com bênção. E então queimou a lista enquanto dizia: corto todos os cordões, recupero toda a minha energia, fecho todos os ciclos. Amém. Ele fez isso numa sexta-feira à noite, antes do Shabat, mesmo não sendo judeu praticante. No sábado, ele dormiu 14 horas seguidas, coisa que não acontecia há anos. Na segunda-feira, recebeu a ligação de um cliente antigo que tinha sumido meses antes, querendo retomar a negociação. Na quarta-feira, fechou a venda de um apartamento de R$1.700.000, com comissão de R$102.000. Em 6 semanas, tudo voltou ao normal. A ansiedade diminuiu drasticamente. A relação com a esposa melhorou. Ele me ligou e disse: cara, eu não acreditava, mas alguma coisa mudou. Eu me sinto inteiro de novo, sabe? Como se pedaços de mim que estavam espalhados voltassem pro lugar. Isso é real. Isso não é história inventada. Isso é o que acontece quando você entende e respeita as leis invisíveis que governam energia, prosperidade e destino.
Agora vamos fechar o círculo e trazer tudo junto. Sua roupa não é apenas tecido colorido, sem vida. É uma interface espiritual ativa entre você e o mundo. É um ritual diário de alinhamento, ou desalinhamento, com sua melhor versão. É um dispositivo de armazenamento altamente eficiente de energia, memória emocional, impressões mentais e frequência espiritual. E quando você trata isso como o que é, quando escolhe o que veste a cada manhã com intenção e consciência, quando mantém no seu armário apenas o que eleva e liberta, quando libera o que não te serve mais por meio de cerimônia, respeito e ritual apropriado, você não está só organizando tecidos num closet. Você está reorganizando as forças invisíveis que moldam seu destino. Você está dizendo ao universo, às forças espirituais, aos seus próprios guias e anjos, e principalmente, à sua própria alma: eu não sou mais inconsciente. Eu não sou mais descuidado e impensado com minha energia vital. Eu não sou mais uma pessoa que vaza sorte, que espalha bênçãos, que fragmenta poder pessoal. Eu sou um guardião consciente das minhas próprias bênçãos, um administrador fiel da minha prosperidade, e eu protejo ativamente o que é meu por direito divino. E aqui está a peça final, o segredo por trás do segredo que eu quero que você grave no coração. Esse ritual das roupas, essa sabedoria profunda que acabei de compartilhar, é apenas um dos 15 códigos completos. É uma porta, mas atrás dessa porta existe um palácio inteiro. Sua casa inteira está cheia de objetos, cores, símbolos, arranjos espaciais, direções e elementos que, neste exato momento, ou estão amplificando poderosamente suas bênçãos, ou estão silenciosamente, invisivelmente, mas muito efetivamente, bloqueando-as. As palavras que você fala dentro de casa, especialmente sobre dinheiro. A forma como você lida fisicamente com o dinheiro, como guarda, como gasta, como doa. O princípio do descanso sagrado semanal. O ritual matinal dos primeiros pensamentos e palavras. A direção para a qual sua cama está voltada, segundo a energia de prosperidade. As bênçãos específicas para cada cômodo da casa. A posição do fogão em relação à porta de entrada. Tudo, absolutamente tudo, carrega energia direcionada. E energia direcionada cria resultados específicos. Famílias que sabem disso. Dinastias que passaram esses códigos milenares adiante, silenciosamente, de geração em geração, de avós para netos, de mestres para discípulos escolhidos. São as famílias que prosperam em toda estação da vida, em toda a economia, em todo governo, em todo ciclo. Elas resistem a toda tempestade histórica. Elas parecem ter, e realmente têm, uma vantagem secreta, um conhecimento oculto, um poder invisível. E você também tem acesso. Sabe o que é fascinante e que pouquíssimas pessoas conectam? Muitas dessas práticas poderosas de proteção energética, de limpeza de ambientes e de direcionamento de prosperidade estão intimamente conectadas também com o poder oculto e científico das palavras faladas, das vibrações sonoras, dos mantras. Existe um mantra específico, antigo, testado por milhares de anos, vindo direto da tradição mística judaica, que atrai prosperidade de forma tão magnética e poderosa que é recitado diariamente por famílias inteiras que entendem profundamente o poder da vibração sonora correta, a frequência vocal alinhada com a abundância. Não é mágica fantasiosa, é ciência espiritual milenar aplicada. Física quântica encontrando sabedoria ancestral. Quando você combina a limpeza energética correta das suas roupas e da sua casa com a vibração precisa e intencional das palavras certas, dos sons certos, das frequências certas, é como abrir duas fechaduras mestras ao mesmo tempo em um cofre de prosperidade que sempre esteve disponível, mas trancado. A porta da abundância real se escancara. Por isso, preparei um segundo material complementar extremamente poderoso, onde explico detalhadamente, palavra por palavra, sílaba por sílaba, o significado profundo, a pronúncia exata, o momento ideal do dia para recitar, quantas vezes repetir e o que esperar nos primeiros dias e depois nos primeiros 40 dias. E agora, quero que você faça algo poderoso comigo. Quero que você pare tudo, foque totalmente e escreva com intenção real. Minha casa é um santuário sagrado de prosperidade crescente. Não escreva mecanicamente. Diga em voz alta também. Sinta essas palavras vibrando na sua garganta, no seu peito, no seu corpo inteiro.
Deixe a energia delas te preencher. Você não está começando algo totalmente novo e estranho. Você está, finalmente, lembrando, reconectando, recordando o que seus ancestrais espirituais, os sábios de todas as tradições, sempre souberam e viveram. Você está reclamando um direito de nascença espiritual que nunca deveria ter sido esquecido, negligenciado ou roubado pela pressa insana e pela inconsciência coletiva do mundo moderno. Essa é sua herança mística. Esse é seu poder legítimo. Essa é sua prosperidade destinada. E, no momento preciso em que você entra nisso completamente, sem reservas, sem dúvidas paralisantes, sem cinismo protetor, tudo, absolutamente tudo, na sua vida muda de frequência. Deixa eu terminar com uma última verdade que vai te acompanhar daqui para frente. Sua roupa, todo dia, deveria vestir, cobrir, proteger e elevar a sua alma imortal, nunca drená-la. Sua casa inteira, cada cômodo, cada canto, cada objeto, deveria funcionar como seu carregador espiritual pessoal, seu porto seguro energético, seu templo de renovação. Nunca como uma âncora kármica que te puxa para baixo. Você agora, neste momento, tem nas mãos uma chave ancestral, milenar, testada e comprovada. Os grandes rabinos, os mestres cabalistas, os sadiquim, os justos de todas as gerações, esconderam, protegeram e guardaram essa sabedoria por séculos incontáveis. Não porque eram egoístas, não porque eram elitistas, mas porque sabiam, por experiência direta e por revelação profética, que é conhecimento poderosíssimo. E poder verdadeiro, nas mãos erradas, nas mãos inconscientes, imaturas ou mal intencionadas, cria caos destrutivo, em vez de ordem criativa. Mas você está pronto agora. Você provou isso chegando até aqui. Você está presente, atento, aberto. Você está realmente ouvindo com o coração, não só com os ouvidos. Então, hoje à noite, assim que terminar, vá até o seu guarda-roupa. Abra as portas ou as gavetas. Olhe honestamente, corajosamente, para o que está pendurado ali ou dobrado ali e pergunte a si mesmo, com sinceridade brutal: isso aqui ainda representa quem eu sou hoje? Ou isso é apenas um fantasma emocional de quem eu costumava ser? Isso me eleva ou me puxa para baixo? Isso carrega bênção ou carrega fardo? E, se ao olhar para certas peças você sentir peso, tristeza ou associação com fases ruins que já superou, se estiver claro que é hora de soltar, de liberar, de deixar ir, então faça do jeito certo. Faça com intenção sagrada. Faça com ritual de respeito. Faça com bênção de fechamento. Faça com o conhecimento profundo e inabalável de que você não está, de forma alguma, dando sua sorte embora irresponsavelmente. Pelo contrário, você está conscientemente, intencionalmente, poderosamente direcionando sua energia vital exatamente para onde ela pertence, por direito divino e destino pessoal, firmemente enraizada na sua vida presente e futura, solidamente plantada na sua casa física e espiritual, profundamente integrada no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Você é o guardião sagrado, o administrador fiel, o protetor vigilante da sua própria prosperidade, agora e para sempre. Age como tal. Vive como tal. Próspera como tal.